Amém, irmãos? Mais um dia aqui diante do Senhor, né? Para agradecer ao Pai por mais um dia de vida, pelo sustento, pelo alimento, pelos livramentos que Ele tem me dado e tem te dado. Vou deixar para a meditação dos irmãos em Salmo 91, que vai dizer no versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Irmãos, você crê no livramento de Deus para a tua vida? Você crê que Ele é um Deus que cuida, que guarda, que protege, que livra a gente de todo mal? Porque o inimigo, ele arma laço, o inimigo, ele tenta nos destruir a todo momento. Mas Deus é quem me guarda, Deus é quem te guarda nesta terra. Muitas das vezes duvidamos do poder de Deus. Muitas das vezes duvidamos que Deus, ele pode nos guardar. Mas Deus, ele te guarda. Deus, ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Muitas das vezes você pode não estar vendo, mas Deus, ele tem cuidado de ti, da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu lar. Quantos livramentos, meus irmãos, Deus, ele tem nos dado. E o Salmo 91 é um salmo muito poderoso para me guardar, para te guardar. Eu não deixo de meditar no Salmo 91 todos os dias, eu estou orando no Salmo 91. Porque Deus, através do Salmo 91, Deus, ele nos guarda, Deus, ele nos livra de todo mal, né, irmãos? Então, eu quero te dizer que Deus, ele cuida, Deus, ele guarda os teus na terra. Irmãos, eu passei por tantas situações, por tantas coisas. Eu não cheguei até aqui em vão, né? Eu não cheguei até aqui de paraquedas, não. O que me trouxe aqui foi Deus. Deus, ele tem uma obra na minha vida, ele tem uma obra na tua vida. Deus, ele sabe aonde colocar cada pessoa. Deus, ele sabe como operar. Deus, ele sabe como se manifestar, né? No meio das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, Deus, ele tem me dado muitos livramentos até aqui, né? Pessoas se levantando contra a minha vida sem eu fazer nada. Pessoas tentando me matar sem eu fazer nada. Imagine só em você estar pregando a palavra do Senhor, só em você pregar a verdade, só em você ganhar a alma, só você fazer a vontade de Deus. O inimigo, ele se levanta com fúria sobre a minha e sobre a tua vida. Mas Deus, ele guarda. Deus, ele zela. E muitas das vezes não podemos ir com a força do braço, mas sim no poder da oração. Porque a oração, ela tem poder, a oração é a chave da vitória. E todos os meus problemas até aqui, tudo que tem acontecido comigo até aqui, eu fui pro joelho. Eu pedi resposta a Deus, porque é Ele que traz a resposta, é Ele que traz a providência, é Ele que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. E não é fácil, irmãos, não é fácil para ninguém. Tá vivendo nesse mundo de trevas, no mundo que já é do maligno. O próprio Deus fala, né, na palavra dele, que o mundo já é do maligno. Então a gente tem que estar em constante oração, buscando, né, jejuando, orando, buscando a Ele. Já tentaram até me botar na cadeia, você ter noção, sem eu ter feito nada, mas quando Deus, ele é na minha e na tua vida, o inimigo, ele pode até se levantar, mas ele não consegue derrubar aquele que Deus, ele tem chamado na terra. Irmãos, eu vivi situações muito difíceis, né? E não foi fácil chegar até aqui, se não fosse Deus na minha vida, né? Muitas das vezes temos que ir no poder da oração mesmo, porque se a gente for na força do braço, não vai adiantar nada. E todos os meus problemas eu sempre falava: Deus, eu nunca fiz nada para essa pessoa, nunca fiz nada para ninguém, porque as pessoas estão o tempo todo atrás de mim, tentando me fazer o mal. Pessoas que eu ajudei, pessoas deram as costas para mim. Pessoas que diziam que estaria comigo até o fim. E hoje eu me encontro só, eu e Deus e mais ninguém, né? Mas a melhor de todas as coisas é quando a gente tem um Pai do nosso lado. Porque é Ele que nos guia, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra de todo mal. Então nossa confiança a todo momento tem que estar no Senhor Jesus. Porque Ele está conosco nesta terra, por mais que a gente não veja um mundo espiritual, mas a gente pode sentir, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe o dia de amanhã.
O amanhã não nos pertence, mas ele já está lá, ele está guardando, ele está cuidando. Então, se você crê no livramento de Deus, Deus ele guarda a tua vida. Deus ele é contigo. Por muitas das vezes até sentimos medo, porque é tanta luta, é tanta perseguição, é tanto levante que a gente muitas das vezes não entende o porquê disso tudo, mas é o próprio Deus te capacitando, né? Te preparando. Então temos que passar por todos os processos, dando glória a Deus e aleluias, confiando no Senhor, porque Ele está no controle sempre de todas as coisas. Então sempre as minhas respostas de todas as situações que eu vivi, tudo Deus me respondeu. Ele nunca me deixou sem resposta. Ele sempre me responde. Às vezes até imediato, na hora, ele vem e fala. Então, eu confio no Senhor. Eu confio nos livramentos. Eu confio que Ele está comigo o tempo todo. É Ele que cuida, é Ele que guarda. É Ele que me protege. É Ele que está comigo nessa terra. E eu creio que Ele é contigo também. E que cada momento que a gente venha viver, cada minuto que a gente venha passar com Deus, é uma experiência, né? É uma experiência tremenda. E que a gente a cada dia venha dar valor a isso. Que a gente venha dar valor ao Pai, dar valor ao Filho e dar valor ao Espírito Santo de Deus. Porque é um presente, né? Que o Senhor tem deixado sobre a mim e sobre a tua vida nesta terra. É a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, que a gente tem que dar valor, tem que valorizar a presença. É um presente que eu falo, Deus sempre, tire tudo de mim. Tudo. Mas não me retire o teu Espírito Santo. Irmãos, eu já passei por situações que o Espírito Santo já saiu de mim. Já. O Espírito Santo saiu de mim. Eu tenho testemunhos no Kauai, né? Se vocês quiserem estar sabendo mais sobre meus testemunhos que eu passei de lá até cá, tem falando sobre isso. E foi logo no início. Depois que Deus ele me curou de uma enfermidade, logo no início eu passei por muitas situações, só Deus sabe. E por desobediência, o Espírito Santo de Deus, ele saiu sim. Ele saiu de mim. Só que quando eu comecei a entender que quando ele saiu, eu senti um vazio, eu senti que faltava algo, eu voltei para a presença. Por desobediência mesmo, porque ele tem falado comigo e eu tenho desobedecido. E aí eu busquei do Senhor em oração. Ele não me respondeu logo, mas quando ele me respondeu, acho que até minha mãe lembra desse dia. Eu dei um pulo, né, do sofá. Eu tava no sofá, mas eu tenho me humilhado muito para Deus, né, o Espírito Santo de Deus voltar. Que eu dei um pulo no sofá e gritei: mãe, mãe, o Espírito Santo voltou. Minha mãe nem, eu não sei, minha mãe, eu acho que naquela vez meu padrasto nem entendeu nada, né? Ele tá falando, essa mulher é maluca, né? Mas a presença de Deus é tudo, e eu tenho feito uma aliança com Deus. Deus, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas nunca mais tira o Espírito Santo de mim, pelo amor de Deus, porque é algo muito forte, irmãos, porque é um vazio, a mente fica... Eu passei por essa experiência, né? E a mente fica perturbada. Então eu prefiro perder tudo na terra, mas a presença de Deus mais nunca na minha vida. Então que a gente devia saber dar valor a isso, né? A presença de Deus, que a gente devia se posicionar e obedecer quando Ele falar comigo e contigo. Por mais que a gente não queira fazer algumas coisas, mas mesmo não querendo, temos que fazer e temos que obedecer a Ele, porque Ele sabe de tudo e Ele está no controle de tudo. Amém, irmãos? Deus, Ele é contigo. E Deus, Ele guarda, Ele cuida dos teus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Se quiser saber mais sobre o meu testemunho, vai lá no Kauai, resgatando.vidas, né, 0024. Que Deus ele vai falar contigo lá, amém? Compartilhe e curte esse vídeo. Deus é contigo na terra. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.